Vocês sabem que eu falo muito sobre o legado do Império Romano, como ele foi impressionante. Aqui é uma forma perfeita para a gente mostrar um elemento. Há várias formas de a gente falar do legado do Império Romano, o legado cultural principalmente. Mas olha este mapa. Pessoal, grande parte, a maioria da Europa, a maioria dos países europeus e seus idiomas adotam o alfabeto latino, até idiomas que não são latinos. Eu estou falando aqui de vários idiomas de origem germânica, que não têm origem no latim, mas que usam, adotaram o alfabeto latino. Porque quando a gente fala dos idiomas neolatinos, dos idiomas latinos, a gente já espera que o alfabeto usado, né, esse conjunto de letras que a gente usa para escrever e a gente transformar em escrita a nossa fala, se espera que seja o alfabeto latino. Por exemplo, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, que é um idioma latino que está meio isolado aqui na parte mais oriental da Europa. A gente espera que esses países usem nos seus idiomas o alfabeto latino. Mas observe que a gente tem idiomas germânicos, como o inglês, que tem origem germânica, como o próprio alemão também, que tem origem germânica, os idiomas nórdicos todos, dinamarquês, norueguês, sueco, islandês, o próprio finlandês, que já tem outra origem, também usa o alfabeto latino. O alfabeto latino ele surge na Península Itálica e foram os romanos que adaptaram esse alfabeto e depois espalharam, disseminaram esse alfabeto juntamente com sua expansão territorial e também cultural. Após a queda do Império Romano e as invasões desses povos germânicos que foram formando outros reinos após a queda do Império, esses germânicos começaram a se adaptar e a adotar o alfabeto latino para os seus idiomas. Mas, professor, eles não tinham seu próprio alfabeto? Por que eles não mantiveram esse alfabeto e continuaram a desenvolver esse alfabeto? Porque eles tinham, olha, isso aqui, dá uma olhada nessa imagem. Isso aqui são as runas, que também pode ser chamado de alfabeto rúnico, que era o alfabeto que geralmente era utilizado aqui entre os povos germânicos, entre as tribos germânicas. Então, mas por que eles adotaram o alfabeto latino? Simplesmente porque o alfabeto latino já estava muito disseminado pela Europa. Então, quando esses germânicos começaram a se integrar a essas regiões que o latim como língua e o próprio alfabeto já estava disseminado, eles começaram a adotar esse alfabeto. Dentre outros fatores, como, por exemplo, a própria simplicidade e eficiência do alfabeto para o desenvolvimento da escrita, para a escrita de documentos, obras e etc. Eu preparei uma aula completa sobre a história do latim e como o latim se desenvolveu nesses nossos idiomas modernos, como português, espanhol, francês e vários outros, além também de abordar a questão do alfabeto romano, latino, nesta aula. Para acessar essa aula, você vai acessar o curso Roma Eterna, que está dentro do repertório. Então, basta você se tornar assinante do repertório, que você vai ter acesso ao curso Roma Eterna e também a todas as outras dezenas de conteúdos que tem lá.